Bom dia, galera do segundo ano, nos encontrando de novo hoje. Estamos lá na aula 33 e 34. A gente vai conhecer um teórico, tá? Que é Jürgen Habermas. Eu vou fazer uma coisa interessante para nós, a gente entender qual é o papel que a linguagem e liberdade tem no nosso cotidiano, tá? Então, ele tem como princípio do seu pensamento a teoria do agir comunicativo. Como é que acontece esse processo, tá? Desse interagir entre nós humanos, essa fala, essa linguagem, se ela tem uma contribuição na concepção do pensamento, tá? Para Habermas, o que ele fala nessa concepção de linguagem e liberdade? Não é a relação de um sujeito solitário, no caso, cada um de nós está aqui, com algo do mundo objetivo que pode ser representado e manipulado, mas a relação intersubjetiva, que sujeitos que falam e atuam, no caso, cada um de nós, assumem quando buscam entendimento entre si sobre algo. Quando eu quero conhecer alguma coisa, quero entender alguma coisa, então eu preciso observar, analisar e a partir daí surgem os conceitos que nós temos hoje. Ao fazer isto, os atores comunicativos que somos nós, tá? Movem-se por meio de uma linguagem natural, valendo de interpretações culturalmente transmitidas e referem-se a algo simultaneamente em um mundo objetivo, em seu mundo social, como em seu próprio mundo subjetivo. Bem básico, pandemia. Até antes, não era algo do nosso mundo cotidiano, tá? Eu, como esse ator comunicativo, vivia minha vida normalmente, observando a minha realidade, imaginando, pensando. A partir do momento que eu fui inserido nessa realidade de pandemia, então, eu como ator comunicativo, eu começo a mudar isso daí, tá? As coisas começam a serem vistas de outra forma, de uma outra maneira, e a partir daí eu vou começar, tá? A utilizar conceitos, ideias em relação a essa novidade que eu estou vivendo no meu cotidiano, que até antes ninguém nem imaginava, ninguém nem se falava sobre isso. Mas hoje é um mundo que você está inserido, pode ser através de meios de comunicação, seja visual ou escrito. Você está inserido ali dentro e a partir daí você precisa entender como é que você vai caminhar dentro disso daí, tá? Logo, na estrutura da linguagem cotidiana, tudo aquilo que eu faço no dia a dia, está embutida uma exigência de racionalidade, pois, como primeira frase proferida, o homem já manifestava uma pretensão de ser compreendido em busca de entendimento. Pandemia está aí, ótimo, mas o que é isso? O que eu tenho que entender sobre isso? O que eu tenho que pensar sobre isso? Então a gente percebe que a primeira frase que você falou, pandemia, alguém precisava ser compreendido. E às vezes o que está acontecendo hoje, às vezes pode ser essa falta de compreensão, porque é muita gente falando, muitas ideias, conceitos, e afinal de contas, aquele homem que trouxe essa novidade, o que ele queria dizer sobre isso? Por que ele se preocupou em utilizar essa expressão? Por que ele falou sobre isso? Qual foi a motivação que ele teve para tentar entender isso daí? Então a gente percebe que nesse primeiro momento, Habermas chama atenção para isso, tá? Esse ator comunicativo somos nós. Como é que eu ajo, como é que eu caminho dentro dessa realidade? Então esse é o meu papel, tá? É tentar perceber que na linguagem eu preciso fazer com que os outros possam compreender. Olha como é interessante. A gente não é do mundo do direito. Então, existem algumas expressões no direito que só quem estudou essa área que vai entender. Então, a gente percebe que, desde o momento que você fala qualquer conceito, você quer ser compreendido. Então, a gente percebe que, nesse primeiro momento, a preocupação dele é essa. Existe esse ator, existe a primeira frase proferida, mas o objetivo é ser compreendido, tá? Não tem sentido você falar, fazendo discurso, e as pessoas não entenderem. O importante é que você use, expresse, mas que possa, nesse primeiro momento, as pessoas possam te compreender. Às vezes está acontecendo a falta disso, tá? Fala demais, expressão demais, mas no primeiro momento não consegue ser compreendido. Então o objetivo é que nosso discurso, nossa apresentação possa ser compreendida, tá? No primeiro momento a preocupação seria essa. Ele cria uma coisa que ele chama de teoria da ação comunicativa, tá? Para Habermas, quando alguém fala alguma coisa para outras pessoas, pretende-se o quê? Que aquilo que se fala seja válido. Um exemplo, voltando para a pandemia, está aí a palavra.
Agora, será que as pessoas estão entendendo o que é isso? Pense na palavra pandemia e isolamento social, tá? Que a preocupação seria essa. Eu só estou falando de pandemia, isolamento social, isolamento social. Será que é válido aquilo que aquele que está falando? Será que está sendo válido para as pessoas que estão recebendo essa mensagem? Pela lógica, acho que não, porque a gente percebe que fala, comunica, mas as pessoas parecem que não estão entendendo. Então, esse que é o objetivo, tá? Você quer falar alguma coisa, tá? Mas a tua pretensão é que aquilo que você fale seja válido. Mas parece que isso não está acontecendo. A pessoa está falando sobre esse problema hoje, mas parece que não está sendo compreendido. E aí que a nossa preocupação é essa, tá? É falar, colocar, mas o objetivo é que possa ser compreendido. Então parece, num primeiro olhar bem simples, que não está sendo compreendido, tá? A ação comunicativa é uma maneira de relacionamento entre homens, tá? De forma que os mesmos possam ver e rever valores, elaborar normas e, por que não, questioná-las, que é o mais importante. Pandemia, isolamento social. Por que isolamento social? Qual é a motivação? Tem a resposta? Beleza. É bom ou é ruim? Pode ser bom, pode ser ruim. O importante é que você tenha a resposta para a tua pergunta. Não adianta você só perguntar e cadê a resposta? E na ação comunicativa, voltando, a gente não pode esquecer. Aquilo, tá, que você fala, qualquer assunto. O importante que a tua proteção é que as pessoas, ao ouvir, que ela seja válido. As pessoas, não, tá certo, o que ele está falando é verdadeiro. O isolamento social é interessante, tem que ser vivido mesmo para evitar aquela curva que a gente vê nos gráficos, para que ele não suba mais. Então essa é a preocupação, tá? Falo, comenta alguma coisa, mas tem que ser válido, tá? Mas não quer dizer que possa ser também questionado para se encontrar uma solução verdadeira para aquele questionamento que está presente, tá? E isso é a teoria, tá, da ação comunicativa. Dentro da ação comunicativa nós temos algumas coisas importantes, tá? Existem alguns tipos de fala. Existem os constatadores, é aquele que afirma, narra, prevê e explica, tá? Então a gente vê hoje. Está aí presente, todo mundo fala sobre ele, todo mundo apresenta sobre ele. E esses são aqueles que afirmam, narram, preveem e explicam a situação, tá? Dentro desse processo do constatador, você tem atos de fala, que existem os reguladores e os representativos. Quem seriam os reguladores? Ordem, desculpa, advertência e conselho, tá? É aquele que regula. Não faça isso, não vai ser bom. Não saia de casa, fique em casa, lave as mãos, use álcool gel, use máscara. Esses são os reguladores dentro da ação comunicativa, tá? E existem representativos. Revela, admite, omite ou engana. Olha, gente, é bom usar a máscara, é bom usar álcool gel, porque vai ser melhor para a gente. Ou pode dizer, não fala nada, fica na dele, chega a ponto até de enganar, tá? Então a gente percebe que dentro da ação comunicativa vão existir os constatadores, reguladores e representativos. O que afirma, o constatador, o regulador, aquele que organiza, e o representativo, aquele que revela, tá? Cada tipo de fala, a seu modo, tem uma validade diferente, uma pretensão diferente e uma maneira de ser expressar, tá? Então, cada indivíduo, da maneira como você diz, como você apresenta, ele tem objetivos a serem atingidos, tá? A validade dele, a pretensão que ele tem e como é que isso deve ser expresso. Às vezes alguém está falando um discurso, se a maneira como ele apresenta, no primeiro instante, pode assustar, pode fazer você não entender, mas ela tem um modo, cada modo tem uma função no ato da fala. Mas há uma pretensão em comum entre todas as falas, que todos nós sabemos que seria a compreensão. Então imagina, cada um de nós, nos nossos discursos do cotidiano, nosso objetivo maior é fazer que nós sejamos compreendidos. Agora, se isso não está acontecendo, então
essa ação comunicativa está fora. Eu preciso apresentar alguma coisa, qualquer tema, qualquer assunto. Imagina uma sala de aula que você tem seu professor que está trabalhando, apresentando qualquer temática. Se você percebe que a turma não está entendendo nada, então a fala, que o objetivo é maior, se não está sendo compreendido, é um grande obstáculo. Às vezes o que falta para nós, nesse momento, é fazer com que tudo aquilo que a gente apresente, coloque, manifeste, seja compreendido. Porque a gente está falando aqui, galera, da ação comunicativa. Fala, compreensão, tá? Preciso falar, mas precisa ser compreendido. Se isso não acontecer, dificilmente, tá? Tudo aquilo que nós vemos no nosso dia a dia, todos esses atos aí, através dos constatadores, reguladores, representativos, se não acontece a compreensão, então o discurso pode esquecer, tá? Também não é só blá blá blá, tá? O que eu digo só terá validade se houver consentimento de todos que me ouvem. Olha como é interessante. Falei sobre qualquer tema. Agora o importante não é só ficar no blá blá blá, não. É fazer com que esse blá blá blá, esse falar, possa ter validade e as pessoas concordem. O maior exemplo que nós temos é hoje. Alguém é a favor do isolamento e alguém é contra. Então, o discurso do isolamento e o não isolamento, nesse discurso, o importante é que todos aceitem ou não aceitem, mas consentindo. Não, ele está errado, não, ele está certo. Então, não é só falar sobre isolamento ou não isolamento, o importante é que nesse falar com ou sem isolamento, as pessoas possam ser convencidas do discurso, tá? E da fala. Se isso não acontecer, dificilmente vai haver uma solução. Às vezes, nós sabemos que é necessário fazer o isolamento, mas a maneira como é falado, como é apresentado, às vezes as pessoas não consentem isso daí, não aceitam, tá? No primeiro momento, existe essa dificuldade, porque o que você fala tem que ter validade, e as pessoas têm que consentir, aceitar que isso é melhor ou não. Importante que haja o consentimento, se não acontece. Por isso que às vezes as pessoas falam e tem aquela linguagem interessante para nós. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Nada mais é do que isso aí, tá? Que aquilo que a pessoa apresenta, fala, não tem validade, então não me interessa. Então, deixa para lá. Quando o que narro não for aceito por todos que me escutam, há uma passagem da ação comunicativa para o discurso. Então, imagina, o professor está na sala de aula, está falando determinado assunto, seja ele qual for. Se não está tendo esse consentimento, tá, daquele que está me ouvindo, dificilmente vai se ter um resultado. Neste discurso, o narrador terá que argumentar sua posição, justificar sua opinião e explicar o que não foi compreendido pelo ouvinte. Nossa sala de aula é o maior exemplo para isso. O professor está dando a aula dele aqui, terminou e pergunta, entenderam? A gente percebe um silêncio ali. Será que houve um consentimento de todos, tá? Que ouviram o discurso? Porque você pode apresentar qualquer tema, seja de qual for. O importante é que aquele que está escutando possa estar compreendendo. Por isso que é importante ter esse feedback, porque ninguém, galera, é o detentor da verdade absoluta. Então, cada dia, cada instante é uma aprendizagem. Fala, aquele que apresenta, aquele que comunica. O importante é que esse ato possa ser compreendido, tá? A maneira como eu narro, como eu falo, como eu apresento, tem que ser compreendido porque só tem a ajudar. Se isso não acontece, por isso que a gente percebe hoje a dificuldade, às vezes, qualquer disciplina ou qualquer pessoa, você pode dizer, não gosto de filosofia, não gosto de sociologia, não gosto de língua portuguesa, não gosto de física, não entendo o que o professor está falando. Nada mais é, galera, do que essa coisa bem simples, ó. Tudo aquilo que fala, que você diz, se não for aceito por todos que escuta, há uma passagem da ação comunicativa para o discurso. Então não há uma comunicação. Então esse indivíduo que fala ele tem que ser compreendido e aquele que escuta precisa entender. Primeiramente, se eu não estou entendendo, levanta a minha mão. Ou eu não estou entendendo, explica de novo. Para que essa ação comunicativa possa acontecer, porque às vezes isso não acontece. E por isso que às vezes eu tenho dificuldade numa disciplina A ou disciplina B, porque me falta isso. Esse processo para que o indivíduo possa aceitar isso daí
E essa ação vai acontecer e vai ter seus resultados, porque às vezes não é que eu não estou entendendo, é a forma como é narrado o discurso, como me é apresentado. Se eu não dar o meu consentimento, dificilmente eu vou assimilar aquilo dali, eu vou entender. Aí você vai para frente, passou aquele momento, não, entendi, foi nada. Quem foi a culpa? Daquele que narrou ou daquele que não consentiu? Então é importante que haja essa ligação, tá? De consentimento e aquele que fala, possa acontecer essa interação, que vai ter um resultado melhor. Pois esse é um processo de ação comunicativa que ele apresenta. Falar, ótimo. Mas o importante é que aquele que escuta tem que dar a sua resposta, o seu feedback, para que aquele que está falando perceba que aquilo que ele narrou, se não foi aceito no primeiro momento, tá? Ele tem que fazer tudo de novo, repetir mais uma vez para que possa ser entendido. Às vezes nos falta, isso é coisa bem simples. Não entendi? Pergunte, repita, faça de novo, para que esse processo da ação comunicativa, como ele dizia, possa acontecer, porque senão dificilmente a gente vai conseguir o nosso resultado. Dá razões para fundamentar que o que eu digo é verdade. Se você está falando de qualquer assunto, seja ele qual for, qualquer tema, faça com que aquele teu discurso, aquilo que você apresenta, aquilo que você fala, possa ser verdadeiro, tá? Falei, você tem fundamento, você pesquisou, você estudou, você viu, resultado positivo, porque você tem como fundamentar aquilo que você está dizendo é verdade. Não adianta você falar de qualquer tema, mas se antes você não buscar um embasamento, fica mais complicado. Podemos falar de qualquer tema. Por isso que essas fake news que nós vemos hoje, nada mais é do que o que fala não é verdadeiro, galera. E isso é preocupante, porque eu preciso falar, mas eu tenho que aquilo que eu falo, que eu apresento, eu possa dar razão e fundamentar. Olha, isso aí é verdade, porque tem embasado nisso. Foi através disso, foi pelo fulano que eu li, existe esse gráfico. Falar e fundamentar é importante no discurso, tá? Não adianta só falar sem fundamento, se perde o discurso e você não entende, quem perde é você. As questões práticas podem ser resolvidas racionalmente, mediante a força do melhor argumento. Mais uma vez a gente diz, falar é importante, mas o resultado final é quando você fala sobre determinado assunto e você tem uma resposta, porque alguém vai fazer uma pergunta. Se alguém pergunta para você sobre alguma coisa e você não tem uma resposta naquele momento, aquele que está te escutando é provado, isso aí é mentira, ele não sabe do assunto, ele não domina o assunto. Às vezes acontece muito isso, não é naquele momento que o indivíduo fale, mas é importante que ele tenha um conhecimento antecipado sobre aquilo que ele vai apresentar. Porque senão no discurso dele fica vazio e você não dá a mínima. Aí você critica, questiona, porque a gente não pode esquecer essa frase, tá? Dá razões para fundamentar que o que eu digo é verdade. Tenho embasamento, tenho informação, posso falar? Posso, porque eu estudei anteriormente. Então eu estou embasado em alguma coisa, não na minha cabeça não, é fundamentado em algo, tá? Teoria do agir comunicativo, nós temos aqui a inserção de uma perspectiva crítica, recupera a dimensão de uma racionalidade não instrumental, fundada no agir comunicativo entre o homem livre, ou seja, uma razão comunicativa que emancipa o indivíduo, de seu estado de dominação técnica. Portanto, Habermas constrói a teoria do agir comunicativo, segundo o qual existe uma crítica como substrato da linguagem. Deve-se encontrar-se livre das distorções originadas pela ideologia, se pretendermos que ela conduza o homem no caminho de uma só liberdade e de convicção. Qualquer temática, Liberdade, racionalismo, empirismo, homofobia, qualquer discurso. O importante é que você tem que tirar todas as ideologias, tudo aquilo que você viu, leu. Quando você tem o seu conceito próprio, fundamentado, embasado, a resposta acontece. Por isso que ele diz, que tudo aquilo que você apresente possa estar desvinculado de qualquer ideologia, Você cria seu agir, teu pensamento, tua ideia, ultrapassa aquilo que você tem no seu dia a dia e você tem uma resposta. Por isso que nessa teoria do agir comunicativo o importante é isso. A tua forma de falar tem que ter embasamento e, acima de tudo, aquele que te escuta possa ter o ato de convencer e, a partir daí, você desenvolver esse processo todo.
Mas existem algumas armadilhas que estão na linguagem, tá? Esse pensamento dele, mais ou menos do século XX, importante da maneira da linguagem para o pensamento. A linguagem representa o pensamento e influencia o pensamento. Aquilo que você tem como linguagem, como fala, ele influencia no pensamento. Escolha de palavras pode influenciar a forma como pensamos e até nossas ações. Hoje que a gente vive essa experiência da pandemia é interessante porque a maneira como é falado pode influenciar ou não, tá? O teu comportamento, o nosso comportamento. Uma mudança na linguagem, mudanças culturais mais abrangentes. Quanto mais vou conhecendo, mais vai mudando, tá? Uma visão de mundo. Aí temos alguns exemplos. Temos o homem como ser humano, é a linguagem, tá? Uma conexão, aleijado, cadeirante, preto, negro com afrodescendente, ceguinho, deficiente visual, velho, terceira idade ou melhor idade, criança excepcional, criança com deficiência mental, retardado, deficiente mental, inválido, deficiência física, gambá, aí tem o corintiano, bicharada, bambi, São Paulino, porcada, palmeirense. A gente percebe essas conexões que existem aí, por isso que a gente tem que ter cuidado com essas armadilhas. Existem várias coisas, temos a palavra primeira aqui, mas a gente vê a conexão que existe. Ah, alguém é perneta, aí eu tenho a imagem de quê? Da linguagem, é alguém que tem um problema físico, na perna, alguma coisa, por isso que a gente tem que ter cuidado com isso daí, porque a maneira como eu escolho a minha palavra, se eu lanço, as pessoas começam a absorver isso daí e começam a interagir no seu cotidiano, as pessoas começam a falar. Então hoje a gente vê uma discussão no mundo atual em relação a isso daí. Cuidado com as palavras que você utiliza. E você faz com que essa palavra possa fazer que haja uma mudança no comportamento. Nós temos aqui coisa bem básica, galera. Ó. Palavra, conexão, porque lembra? Linguagem representa o pensamento e influencia o pensamento. Ou, escolha de palavras pode influenciar a forma como pensamos e até nossas ações. Então a gente percebe aqui várias palavras, então ela pode ter uma influência tanto positiva quanto negativa. Cuidado com essas armadilhas, tá? De linguagem que a gente tem aí no dia a dia, no cotidiano. Então aproveitem bastante nosso estudo. Cuidado com as armadilhas, galera, que a gente está vendo aí hoje. Seja mais consciente, utilize bem a sua linguagem. O importante é que não falta nisso, tá? Conhecimento é importante, embasamento é importante porque vai mudar a concepção para a gente fugir dessas armadilhas que existem aí na linguagem, tá? Cuidado, que você pode estar representando aquilo que você vê no dia a dia graças a alguém, um grupo, um segmento, uma ideia. O importante é que você consiga superar isso daí e transformar a sua realidade. Bom dia para vocês, bons estudos e até a próxima.